E aí ele senta e fala para o diretor, o Paulo Fraletti. Ele falou, olha, a sua guarda é uma M. Uma merda. Uma merda. A sua guarda é uma merda. Eu não mato o senhor, não mato o senhor, porque eu não quero. Porque poderia. Porque eu poderia pegá-lo agora. Bom, moral da história. Ele tira da panturrilha, da barriga da perna, ele espetou um estilete, tira e põe em cima da mesa do Que diretor. passou na revista. Por que passou na revista? Porque ele tinha muita, como é que chama? Essa varizes. Sei. Então, ele expôs um estilete ali e tirou ali. Nossa. Olha que interessante. E os doentes mentais me ensinaram muito. Muito, são lições. O bandido da Luz Vermelha, qual é a história? O bandido da Luz Vermelha, eu me lembro, porque ele também já tinha um tempo de manicômio e eu estava entrando, mas era um clássico. Você tinha que chamar para conversar. E eu li o prontuário dele, também sempre querendo aprender. Qual que é a história dele mesmo? O bandido da Luz Vermelha, ele entrava na casa das vítimas, em mansões, usando uma máscara, ele era mascarado, arrombava as janelas, era hábil nisso, entrava no quarto onde estavam as pessoas, né, dormindo normalmente, e punha um facho vermelho e roubava e matava também, né? Mas era com uma luz, ele usava uma lanterna vermelha. Por isso o nome. E roubava, ele gostava de brilhantes. Ele gostava de brilhantes. Brilhantes. Na verdade, ele gostava de brilhante. É o que ele mais roubava tudo, mas ele gostava de brilhante, matava, etc. E ele era o bandido da Luz Vermelha, ele era muito... Ele tinha uma fama muito... Ele era muito desbocado. Muito assim, metido a valentão. Sim. E tal. E tem até uma história lá no manicômio que ele falou, isso é verdade, ele falou para o diretor que ele queria conversar com o diretor. E o diretor, velho na casa, sabia tudo, um extraordinário pesquisador, um gênio. Ele chegou e falou, olha, pede para a guarda trocar de roupa para ver se ele não está escondendo alguma arma, um estilete, qualquer coisa. Ele estava incisivo, que queria conversar com o diretor e foi levado dessa forma. Trocou de roupa, uma roupa nova, foi levado na frente do diretor. E ali tem algumas regras, que a mesa era chumbada, não existe objetos soltos ou contundentes, etc. A cadeira, ela fica numa distância, por exemplo. Ah, é? Mais ou menos essa? Grande, para que não possa, por exemplo, te pegar no primeiro golpe. Entendeu? Então fica numa distância. Então tudo isso é absolutamente natural, normal, numa casa desse tipo. Entendi. E aí ele senta e fala para o diretor, o Paulo Fraletti. Ele falou, olha, a sua guarda é uma M. Uma merda. Uma merda. A sua guarda é uma merda. Eu não o senhor, eu não agredo o senhor porque eu não quero. Porque poderia. Porque eu poderia pegá-lo agora. Bom, moral da história. Ele tira da panturrilha, da barriga da perna, ele espetou um estilete, tira e põe em cima da mesa do que diretor. Passou na revista. Por que passou na revista? Porque ele tinha muita, como é que chama? Essa varizes. Sei. Então, ele expôs um estilete ali e tirou ali. Nossa. Olha que interessante. Mas eu chamei o Luz Vermelha para conversar com ele. Porque eu queria saber início, então eu queria saber, era um clássico e tal. Entender a cabeça dele, né? Entender a cabeça. Por que ele gostava de brilhante? Eu chamei, mas ele já estava um pouco deteriorado, porque a doença ela tem uma marcha que leva para uma demenciação. Entendi. E ele já estava num grau
não digo de demenciação, mas estava mal. Eu perguntei para ele, eu me lembro bem, ele sentou-se na minha frente, eu falei, por que brilhante, pensando que tinha alguma coisa, alguma ligação para mim, aquilo era importante. Não, mas não tinha nada. Era só o valor econômico mesmo? Ele estava numa situação que ele praticamente não conseguia articular bem as ideias para contar alguma coisa. Então, Luz Vermelha, embora ele tenha sido muito famoso, o quadro dele foi um quadro que foi caminhando para demência. Entendi. E o que ele tem de clássico na psiquiatria forense paulista e brasileira é um grave erro de médicos. Diagnóstico? Não, de médicos peritos improvisados que eu acho que deveriam responder na justiça. Ah, é? Sim. Ele chegou a um determinado momento que ele recebeu um parecer favorável dizendo que ele não tinha mais periculosidade e que ele estava bom. Mas como bom? Ele estava num grau quase de demenciação. Como bom? Ele não tinha possibilidade nenhuma, depois de mais de 30 anos de manicômio judiciário. Nenhuma possibilidade de voltar para a rua. Integração. Nenhuma. Ser reintegrado socialmente. Não tinha porque não tinha, infelizmente. E por que será que foi dado esse... Porque este médico, junto com outros, são 2 médicos, ele, enfim, despreparado, não sei se também mau caráter, com todo respeito, não vou falar nome, mas, para mim, tudo isso precisa ser visto. Ele deu um parecer favorável. Bom, moral da história. Quando isso acontece, Vilela, só pode ocorrer 2 coisas e somente 2. Na verdade, 3. Quais? Ou morre, ou mata e morre. Nossa. No caso dele, ele foi matar, morreu. No caso do Glauco, do cartunista, matou e morreu. E assim vai. Quando a pessoa é colocada sem estar... Sem condições de voltar. Porque, Vilela... Nossa, é uma responsabilidade pro Por isso que você tem que ser muito técnico. Vilela, a grande verdade é que, infelizmente, e eu tenho que falar infelizmente porque eu sou médico, infelizmente, é difícil para um médico, para todos os médicos e todas as especialidades, ter que reconhecer que tem doenças que são incuráveis. Fazer o quê? A gente faz o que pode, tenta o máximo, mas infelizmente tem doenças incuráveis. E a psiquiatria é uma especialidade médica com doenças incuráveis, infelizmente. Tem gente que vai ficar trancado pelo resto da vida, não tem como. Porque se você colocar na sociedade de novo, vai fazer. Entendi. Não tem saída. Infelizmente, tem pessoas que quando ultrapassam uma determinada linha, uma determinada barreira, não tem volta. Putz. Não tem volta. E tem peritos despreparados, improvisados, muitos dessa geração, que eu vou chamar de geração perdida da psiquiatria, que examinam, está calmo, lúcido, colaborante, atento, não alucina, não delira, toma remédio, etc. Não se justifica a internação. Mas ninguém está querendo saber se a internação é pelo quadro clínico ou pela periculosidade e possibilidade de recidivar. Então é isso que eles não têm, essa visão, a visão de verificação, de cessação de periculosidade. Entendi. É complexo, meu amigo. O convívio dele pode ser super calmo, ele pode ser super obediente, super tranquilo, mas não quer dizer que ele está pronto para ir para a sociedade de novo. Você sabe quem tem uma frase que é maravilhosa e tem que sempre ser levada em consideração, na minha maneira de entender? Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu aqui dentro de um manicômio totalmente controlado, tomando remédio, eu sou um. A hora que eu for para a rua, tudo muda. Vai ser contrariado. Vou ter que trabalhar. Exato. Etc. Então, tudo isso tem que ser visto na hora do exame de verificação de cessação de periculosidade. Véi, na moral,
Não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.